É inerente ao ser humano buscar mecanismos de sobrevivência mediante ao perigo e a calamidade, fazendo uso de recursos que estiverem ao seu alcance, seja eles recursos sofisticados ou recursos simples, dependendo da posição social que se encontra. Mas antes de tudo, é primordial que se apegue à fé e à esperança, sem a qual não haverá volição de vontade para a sua iniciativa. E temos visto muito isso no decorrer da história humana com as calamidades e catástrofes que nos cercam. Até muitos tempos agora a gente tem percebido muitas calamidades que têm ocorrido. E dentro da história humana nós estaremos agora vendo a história de Noé, que ficou confinado em seu barco lá na arca por 1 ano. E nessa história a gente vai poder ver que o foco do ânimo e da esperança e da fé dele foi o próprio Deus. Olá, seja muito bem-vindo. Você está no canal Nômades Literários na série Morando em Gênesis e o estudo de hoje é sobre o fim do dilúvio encontrado na Bíblia em Gênesis capítulo 8. Não perca a descrição desse vídeo, existe ali a divisão de capítulos, bem como o PDF que é o e-book do estudo de hoje e as referências das fontes de pesquisa que eu utilizei. Então vamos para o estudo. Gênesis, capítulo 8. Então Deus voltou a olhar para Noé e para todos os animais selvagens e domésticos que estavam com ele no barco. E Deus mandou um vento que começou a baixar as águas do dilúvio. As fontes subterrâneas e as janelas do céu se fecharam e parou de chover. Então, pouco a pouco, as águas começaram a baixar. Depois de 150 dias, o pior já havia passado. No dia 17 do 7º mês, o barco desceu sobre a cordilheira do Ararate. As águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, os picos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela que havia posto no barco. Ele soltou um corvo, mas a ave ficou indo e voltando, esperando que as águas do dilúvio secassem. Depois, ele soltou uma pomba para verificar as condições do dilúvio. Ela também não encontrou lugar para pousar, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé estendeu a mão e recolheu a ave para o barco. Ele esperou mais 7 dias e soltou de novo a pomba. Ela voltou ao entardecer, mas trazia no bico uma folha nova de oliveira. Noé entendeu que o dilúvio estava chegando ao fim. Ele esperou mais 7 dias e soltou a pomba pela 3ª vez. Mas dessa vez, ela não retornou. No ano 601 da vida de Noé, no primeiro dia do 1º mês, as águas do dilúvio haviam secado em definitivo. Noé abriu o teto do barco e pôde ver a terra seca. No dia 27 do 2º mês, a terra estava completamente seca. E Deus disse a Noé: "Saiam do barco, você, sua esposa, seus filhos e a esposa de cada um deles. E leve junto com você todos os animais que estavam em cativeiro, aves, mamíferos e criaturas que rastejam. Toda aquela riqueza de vida, de modo que possam reproduzir-se na terra." Noé desembarcou com seus filhos, com sua esposa e com a esposa de cada um dos filhos. Depois deles, todos os animais, criaturas que rastejam, aves, todos os seres vivos da face da terra saíram do barco, família por família. Então, Noé edificou um altar para o Eterno. Ele escolheu animais e aves puros de cada espécie e os apresentou como ofertas queimadas sobre o altar. O Eterno sentiu o doce aroma e disse consigo mesmo: "Nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do ser humano. Sei que há muito tempo eles têm essa inclinação para o mal. Mesmo assim,
nunca mais vou exterminar os seres vivos como acabei de fazer. Pois enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca deixarão de existir. Muito bem, pessoal, estamos no nosso estudo O Fim do Dilúvio em Gênesis 8 e agora vamos para a nossa introdução. Hoje nós veremos o relato da cessação do dilúvio e a saída de Noé da arca, com a sua família e os animais e o primeiro culto feito na Terra Nova. No estudo da passagem bíblica anterior, nós vimos a terrível devastação causada pelo dilúvio, mas a ira de Deus agora se abate e a sua misericórdia transparece. Na medida que as águas começam a escoar, uma nova esperança surge para a humanidade que resta apenas com Noé e sua família. Agora no versículo 1 de Gênesis capítulo 8 temos: Então Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. É a Nova Almeida atualizada, a versão que estou me utilizando aqui no estudo. Deus se lembrou. Essa expressão, Deus se lembrou, é usada no Antigo Testamento toda vez no contexto de aliança. Assim, Deus se lembra da aliança que já havia estabelecido e se lembra da promessa que ele fez, e significa então que agora ele vai agir em favor de quem ele tem a aliança. Deus não se esquece de nós, mesmo que às vezes nos pareça demorada a solução ao que acabamos desanimando. Mas Deus não se esqueceu de você e há de te responder. Persevere na confiança em Cristo, crendo nas promessas de Deus que o sofrimento vai passar, a angústia vai passar e os dias difíceis haverão de passar. Deus é contigo. O sopro de Deus. Deus fez soprar um vento sobre a terra, que foi o mesmo método que ele tinha usado para abrir o Mar Vermelho. Veja aqui em Êxodos 15:8, na nova versão transformadora. Com o forte sopro de tuas narinas, as águas se amontoaram como muralhas, se levantaram e no coração do mar se endureceram. Como quando o povo de Israel foi perseguido pelos egípcios, tendo diante de si o mar e precisavam atravessar, Deus faz um vento soprar apenas pelas suas narinas e abre o mar, e Moisés atravessa com o povo de Israel. E agora eles ouvem que era o mesmo sopro que Deus usou para fazer com que as águas secassem. Ainda no sopro de Deus, a gente entende que Deus podia simplesmente ter dado uma palavra e o mundo secaria. Ele é o Deus que do nada fez tudo o que existe. Não há nada que Deus não possa fazer só pela sua palavra. Mas a gente nota que desde a criação, quando ele age no mundo, age dentro das leis que criou e através dos princípios das leis naturais. Por isso, milagres não são a maneira rotineira e o padrão de Deus agir no mundo. Ele usa os recursos da natureza que ele criou. E por essa razão que nós não vemos problema algum em nos servirmos do conhecimento científico para o uso da medicina ou qualquer outra descoberta que facilite a nossa vida. Enquanto que algumas pessoas acham que Deus só age no sobrenatural, nós entendemos que a Bíblia nos mostra um Deus que age dentro da natureza através das próprias leis que ele estabeleceu. Gênesis 8:2. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e as chuvas dos céus se deteve. Ele é o Deus que comanda as águas, ele é o Deus que tem o controle da natureza. Agora a famigerada e famosa passagem aqui, onde Deus acalma a tempestade no barco junto com os discípulos, lá em Marcos 4:41, que diz: E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Gênesis 8:3, e diz assim: As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. As águas foram então escoando e chegaram ao nível bem baixo, ou seja, 5 meses após o dilúvio ter começado. No versículo 4 temos isso:
No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat. E vemos a expressão repousou, depois de uma viagem turbulenta que você pode imaginar como estava lá dentro da arca, com a chuva torrencial e aquelas correntes e inundações. As coisas não estavam nada fáceis nem para Noé e sua família e nem para os animais, mas agora a arca suavemente repousa, porque Deus não nos prometeu uma viagem tranquila, mas sim uma chegada segura. Agora vamos aqui à localização. As montanhas do Ararat, onde a arca repousou, são uma cordilheira, isto é, uma grande cadeia de montanhas que fica na moderna Turquia Oriental, próximo ao país conhecido como Armênia, e você pode acompanhar na foto do mapa bem aí. Ainda em localização, nós temos aqui uma vista lá da Armênia, pelo ponto de vista da Armênia, nessa cidade de Yerevan, vista aqui os dois picos do Ararat, o Ararat maior e o Ararat menor, como você pode notar. O Monte Ararat é uma das maiores montanhas do mundo a nível de volume, massa, e tendo aí a 5.165 metros. E ainda em localização nós temos uma foto do alto, né, satélite até, do pico do Ararat. Agora, pessoal, eu quero aqui mostrar para você também a calota de gelo, cerca de 32 quilômetros hoje. Naquela época não, né? Na época da arca não tinha gelo, porque ali estava havendo o nível de água estava baixando, mas hoje temos esse problema para poder ser explorado. O que eu quero dizer com isso? A gente vai analisar agora aqui, nesse pequeno vídeo ilustrativo de simulação panorâmica do Ararat. A gente olha aqui que é um terreno muito acidentado e difícil de ser explorado, difícil de localização, de ser ido até lá, né? Então a gente tem 3 problemas, né? Primeiro, que é as calotas de gelo, que impede de a gente achar os restos da arca. Segundo, é a exploração, que se torna muito difícil por causa desse terreno ser muito acidentado. E às vezes as pessoas perguntam como é que não acha uma arca tão grande do tamanho de um galpão de 130 metros, mas a gente sabe muito bem que tem aviões que se perderam aí, e muitas séries foram feitas sobre isso, lá no Triângulo das Bermudas, aviões que tinham a tecnologia de mandar sinais de mayday, de perigo, de socorro, e mesmo assim não foram encontrados. Então é possível e é plausível e crível a gente ter esse problema de não encontrar os restos da arca, né? E também essa difícil localização para poder ser explorado. Agora a gente vê no versículo 5: e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia desse mês apareceram os picos das montanhas. O escoamento dessas águas representa o abrandamento da ira e o furor de Deus, que tinham sido derramados sobre o mundo, mas agora a esperança de um novo mundo começa a surgir. No versículo 6 e 7 diz: 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava até que se secaram as águas sobre a terra. O que temos sobre esse versículo é a estratégia de Noé, primeira tentativa. O corvo ia e voltava para a arca, como vimos, voando de um lado para o outro e esperando que a terra secasse. Provavelmente ele saía e se alimentava dos cadáveres que estavam boiando na água. Por ser um animal carniceiro, e como não tinha onde pousar de noite para dormir, então ele voltava. Porém não para Noé. Isso que é um ponto interessante. O corvo não voltava para Noé, mas talvez pousasse em cima da arca, se mostrando um péssimo explorador para o avistamento de terra. Até que, encontrando algum pico onde se abrigar, não voltou mais. O texto não deixa isso muito claro, mas se você comparar com outras versões bíblicas, vai notar que o corvo ele não estava a mando de Noé, e ele era um animal independente. Porém, a gente vê aqui no próximo texto, né? Do versículo 8 até o 12, que diz: depois Noé soltou uma pomba para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra, mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé, na arca. Veja que voltou para junto de Noé, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Veja a diferença do corvo. Noé esperou mais 7 dias
um número bem sugestivo, né? Que é um número da perfeição de Deus. E de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. O que temos agora é a estratégia de Noé, segunda tentativa. Como podemos ver, a pomba se mostrou mais eficaz na exploração. Não é à toa que existe o termo pombo-correio, pela sua facilidade ao adestramento, servindo desde os primórdios para a entrega de mensagens. Já a oliveira é uma planta que só nasce em lugares baixos e não dá em lugares altos. Então era uma prova de que a terra já estava aparecendo e que a água já tinha baixado o suficiente para que a terra começasse a produzir. Noé então conclui que restava pouca água do dilúvio e que a terra já estava pronta para sustentá-lo, bem como a sua família e os animais também. Assim a gente entende agora o tempo de Deus. Assim Noé, né, ele conclui de que já estava na hora de sair, mas ainda não sai, porque ele estava esperando a ordem de Deus. E esse é o grande teste para Noé, o de esperar a ordem de Deus. Às vezes a gente se precipita e faz as coisas antes do momento certo. E é preciso muita sabedoria para conhecer o tempo e o modo como como diz a palavra de Deus. Cuidados com a alegoria do texto. Algumas pessoas olham para esse texto que parece longo e desnecessário e até mesmo uma leitura meio repetitiva e tentam ver aqui um sentido simbólico, como por exemplo o corvo indo embora representando as iniquidades indo embora, a pomba e a oliveira representando o Espírito Santo. Porém, pessoal, a melhor coisa é a gente não procurar sentidos onde eles não são claramente pretendidos pelo autor, senão nós vamos cair no erro de alegorizar determinadas passagens e procurar sentidos que não podem ser extraídos do texto. Assim, a gente vai ver o processo de cura e restauração, que é uma aplicação que podemos extrair desse texto. A melhor forma é entender que esse processo todo indica simplesmente que as águas foram baixando aos poucos, e aqui um ponto interessante é que em 40 dias Deus derrama sua fúria e destrói o mundo, só que a remissão, misericórdia e a cura de tudo leva 1 ano. Porque agora vamos no versículo do Salmo 30, versículo 5. Porque a sua ira dura só um momento, mas o seu favor dura a vida inteira. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O processo ainda, tópico processo de cura, a desgraça e a dor vêm com toda a sua violência e impetuosidade, mas o processo de cura nem sempre é tão breve como a gente gostaria que fosse. Deus faz Noé e a sua família esperarem 1 ano de confinamento ali, naquela arca, até que eles possam retomar a vida. Portanto, percebemos que é um teste não só da fé de Noé, mas de sua paciência e de sua perseverança em continuar obedecendo a Deus. Em Gênesis, do versículo 13 ao 18, do 8º capítulo, temos: E aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres de seus filhos, faça sair também os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo o animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. Agora a gente tem aqui um comentário de José Ribeiro Neto, que eu coloquei o tópico: a bênção na criação. A mesma bênção que Deus deu a Adão e Eva no capítulo 1, 28 lá de Gênesis, com uma diferença. Agora não haveria o mesmo domínio do homem sobre os animais e as criaturas de Deus, visto que ainda a maldição de Deus sobre a terra por causa de Adão permanecia. O apóstolo Paulo nos dá uma visão redentora da própria criação.
que diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Romanos capítulo 8, dos versos 19 ao 22. A Adão foi dada a autoridade de sujeitar toda a criação à sua obediência. Contudo, devido ao pecado de Adão, representante de toda a criação, a natureza ficou sujeita à maldição, mas aguardada até que seja ela também redimida na manifestação da glória dos filhos de Deus, ou seja, na consumação dos séculos. O profeta Isaías também nos dá uma visão de como será a redenção, de como será a criação de Deus quando diz: veja só esse versículo que interessante, que é o que vai acontecer nos novos céus e na nova terra. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto do cabrito, o bezerro e o leão novo e o novilho gordo andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e suas crias juntas se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. Ainda nesse versículo, a criança de peito brincará sobre a toca da cobra, e já o desmamado meterá a mão no ninho da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Isaías 11, dos 6 ao 9, muito lindo esse texto, e a gente vê a ironia de a criança e a mulher se dando bem com a serpente, né? Que é totalmente o contrário, né? Que a gente vê. Muito, muito interessante esse texto. Embora Noé não pudesse desfrutar do cumprimento dessa promessa, ele faz parte dela, visto que através de seu descendente, Sem, e mais tarde Abraão, viria o Messias, filho de Davi, Jesus Cristo, que cumprirá toda essa promessa de Deus de restauração de todas as coisas. Muito interessante. E esse comentário foi extraído do livro Gênesis, comentário prático, capítulo a capítulo, de José Ribeiro Neto, na editora Emuná, de 2007, porém você consegue encontrar na internet a compra tanto do livro físico como do e-book. Em Gênesis 8, 20 ao 22 temos: e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz desta vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. A gente tem um tópico gratidão sobre esse texto. A primeira atitude de Noé, antes mesmo de se abrigar e se estabelecer com casa e plantações, foi a de agradecer a Deus pelo livramento. E aqui é a primeira vez que é mencionado o termo holocausto. Existe uma diferença entre sacrifício e holocausto. No sacrifício, o animal era ferido e cortado, e depois de morto, as partes eram separadas. Uma parte ficava com o sacerdote, uma parte ficava com o adorador, e as partes nobres eram queimadas a Deus. Já no holocausto, o animal era queimado por inteiro, não sobrando nada, e foi exatamente o que Noé fez. Ou seja, ele pegou animais puros, e ele pegou do gado, e ele pegou das aves puras, provavelmente pombas, matou e derramou sangue e queimou totalmente no altar até que fossem completamente consumidos. E a gente tem agora a tradição do perdão. Em linhas gerais, a tradição do perdão é revelada aqui. Aqui há toda uma continuidade histórica, e nós somos o povo espiritual mais antigo da terra. Nós somos aqueles que adoram a Deus através desse holocausto imolado e queimado por inteiro no altar.
O Cordeiro de Deus que no altar do Calvário se deu inteiramente por nós, e dessa forma nós podemos chegar ao nosso Deus perdoado, onde Ele nos recebe. Assim, o caminho que foi ensinado é: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, porque o salário do pecado é a morte. E nem tampouco se pode chegar diante de Deus, que exige a morte e a destruição completa do holocausto. Tudo isso apontando para o sacrifício de Deus na cruz de Cristo no Calvário. Decisão de Deus. A decisão que Deus tomou aqui de não destruir, pessoal, já havia sido tomada desde toda a eternidade. Deus já havia decretado tudo isso, mas o relato bíblico foi escrito para pessoas como nós, que não vivemos na eternidade. Por isso, com frequência, a Bíblia fala de Deus tomando decisões e agindo como se fosse uma coisa que Ele tinha resolvido fazer ali naquela hora. Mas, na verdade, é para que a gente veja como Deus interage conosco no tempo, acompanhando as nossas decisões, isto é, pessoas como você, eu, feitos no tempo e no espaço, que só entendemos as coisas dessa maneira. Então Deus toma uma decisão de não mais destruir o mundo com água para extinguir a raça humana e todos os seres vivos e preservar o ritmo normal da vida enquanto ela dure. Com essas leis naturais e ritmo com que o mundo funciona, podemos fazer planos cronológicos de horas, dias, meses e anos, bem como previsões meteorológicas de climas e estações do ano. Porque é mal. Veja que essa expressão, porque é mal, apresenta um problema de tradução e pode ser traduzida de duas maneiras. E vamos a elas. A primeira é que essa conjunção, que no hebraico pode ser traduzida como porque, que é a opção que foi tomada pelas versões João Ferreira de Almeida, a Nova Versão Internacional e a Nova Tradução na Linguagem de hoje, nos traz a ideia de que o coração humano é incurável e mau o tempo todo, e toda a sua intenção é corrupta. E quando o texto diz aqui desde a mocidade, no hebraico pode ser traduzido por desde a infância, se tornando uma avaliação realista que Deus faz da natureza humana depois da queda lá no Jardim do Éden. Então, nessa tradução, o que Deus está querendo dizer é o seguinte: eu não vou mais destruir o mundo a cada 10 gerações, porque o coração do homem é mau e incorrigível, e esses castigos não irão mudar o coração deles, que é uma paráfrase, né? Agora a gente vai à segunda possibilidade de tradução, é que essa conjunção seja traduzida como embora, ao invés de porque. Já dá uma outra ideia, bem sutil e tênue, mas vamos ver, que parece mais adequada, mesmo que só a nova versão transformadora traga essa possibilidade. Então o sentido seria esse: eu não destruirei mais o mundo como fiz dessa vez, embora o homem, mesmo no mundo novo, continuará sendo mal desde a infância, e eu usarei de misericórdia e não levarei em conta esses pecados, e continuarei o meu plano de redenção, e manterei a promessa da vinda de um Redentor que finalmente vai vencer a serpente, o mal e a morte. Muito bom, essa versão ficou mais entendível nessa paráfrase, né? Vitória sobre a maldade humana. Então a gente vê isso, pessoal. Só tem uma solução, e é vencer o mal pela raiz. E essa solução só poderia acontecer quando viesse o filho de Eva, o descendente de Jesus Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo a redenção final com o perdão de pecados e a reconciliação com Deus, e finalmente um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça, sendo essa a melhor explicação para o texto, e bate com o que o apóstolo Paulo diz: sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue. Mediante a fé, Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente,
a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, do 24 ao 26. E também o apóstolo Pedro quando diz: acontece que, de propósito, esqueceram que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus. Com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água, pela mesma palavra. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. 2 Pedro 3, do 5 ao 7. E agora a frase de conclusão do nosso estudo: portanto, temamos a Deus e o adoremos pela sua graça infinita e amor manifestado pelo sacrifício de seu Filho Jesus Cristo, o justo. Deixo aqui o meu agradecimento, muito obrigado a esta audiência. Peço perdão um pouco pela minha fala, porque estou um pouco gripado, mas nada que não impeça o compromisso de liberar e disponibilizar esse estudo aí, sendo hoje que vocês estão assistindo nessa quinta-feira. Muito obrigado. Se inscreva no canal caso não for inscrito ainda, ative as notificações tocando no sininho, curta, comente o que você achar interessante que eu irei responder e compartilhe esse vídeo para pessoas de seu interesse, que você sente que há um interesse também nesse estudo. Acompanhem também, não deixe de observar a descrição do vídeo, contendo ali algumas riquezas de apoio a esse estudo. Muito obrigado novamente e até mais, pessoal.